Oi! Começando o nosso Revele de hoje, 1h na capital baiana e 10 minutos. Excelente a entrevista aí, Roberto Pinho, maravilhosa. Maravilhosa, bicho. É sempre bom a gente destacar esse trabalho fantástico que foi feito, né, de pensar a cidade de Salvador, né, nessa gestão maravilhosa aí de Mário Ketts, né, e eu herdei a fundação. Verdade. Herdei assim, se não tivesse tido tudo isso, né, não estaria hoje à frente. Inclusive, vou aproveitar para convidar Roberto aí para participar de um projeto nosso Patrimônio e lembrar a todos vocês, né, que hoje, a partir das 17 horas, lá na Casa do Benim, né, a inauguração, quer dizer, a vernissagem da exposição de Arlete Soares, maravilhosa. Luxuosíssima, imperdível, com fotos comemorando os 35 anos. Justamente, o tempo voa. É no mínimo digno a história da iniciativa toda da Casa do Benim, né, bicho? E toda a política cultural que foi feita na época, importantíssima. Também aproveitar aqui e mandar um abraço aí pro pessoal do Bahia Notícias, né? Ontem eu tive a honra de ser entrevistado no programa de aniversário, né, do projeto Prisma, né, que é um podcast que eles fazem, né? Toda segunda-feira, às 16 horas, né? Uma entrevista de 2 horas, que eu achei que não ia ter assunto. Chegou no final, né? Mas foi muito legal. 50 mil views, então parabéns aí ao meu querido amigo Ricardo aí, do Bahia Notícias, Fernando também, que me entrevistou. Foi muito legal, né? E alguns trechos já foram destacados, né? E sempre os trechos destacados me trazem transtornos. Os famosos recortes, né, bicho? O recorte é um perigo. Mas foram positivos, porque eu falei muito dessa questão da falta de espaço teatrais na cidade e 2 shoppings já me ligaram. Querendo conversar. Então, isso é muito bom. Estou esperando que todos liguem. Por favor. Todos os shoppings liguem. Vocês têm o número de Fernando Guerreiro. Pronto, telefone, vamos conversar. E outra coisa, ontem foi um dia muito especial, 59 anos do Teatro Vila Velha, né, e um show do meu querido Tom Zé. Maravilhoso. A irritação tomou conta do meu ser ao ver uma pessoa de 86 anos com mais mobilidade do que eu. Né? Então, bem-humorado. Olha, gente, Tom Zé é um acontecimento. Eu tive a sorte de estar logo na primeira fila. É um ET, guerreiro. É um ET. É uma eterna criança. Eu acho que ele não vai morrer, vai desaparecer. Parece assim, puf, cadê? Sumiu. Vão vir buscar ele pra voltar, né, pro planeta dele. Impressionante. Além, é claro, da qualidade musical do trabalho dele. As músicas são muito interessantes. Um tom irônico, fantástico. Sempre. Né? É um herê, uma personalidade. Né? E ontem a gente firmou o convênio. Daqui a 1 ano teremos um novo Vila Velha renascendo aí, totalmente reformado. Né? Essa grande iniciativa aí do prefeito Bruno Reis, né? Do secretário Pedro Torinho, a Fundação Gregório de Matos também envolvida. Né? Então daqui a 1 ano a gente tem um novo Vila, né, nesse movimento aí muito interessante, né? Cláudio Sacramento, nossos convidados já estão aqui. Hoje é um programa chamado Casos de Família. Opa! Na primeira parte a gente vai discutir o tema. Na segunda, peraí, caso de família tem que ter bomba. Vai ter uma lavagem de roupa suja aqui no ar, né? Eu digo, oi, menina, finalmente eu consegui juntar os dois. Menino, que beleza, entendeu? Acho que foram 3 anos de terapia de Lucas pra vir. Guerreiro. E você não sabe, guerreiro. A terapeuta falou, vá, que você já está preparado. O Revelli tá negociando essa participação. E você não sabe. É a primeira vez. Estreia de Mônica com a gente hoje no Revelli. Ela fez roda, não fez Revelli. Fiz Revelli não. Mas a atividade é posto. Tá vendo? Maravilhoso. Então, e você já teve aqui no Revelli. Já teve como músico. Hoje vem como publicitário. Revelli, essa coisa multifacetada, né? Muda a camisa, muda a roupa. Que banda, viu? Bom, gente, Lucas de Ouro aqui, Mônica Veras aqui com a gente hoje. Mas antes de gente engatar o nosso papo, precisamos avisar os nossos ouvintes quais são os nossos contatos. E Babi, a galinha gorda. Valdir, cadê você? Eu tô aqui só pra te ver. Diga aí. Cadê Valdir, rapaz? Meu filho engarrafado. Sabe, pelo Valdir, não amor de planeja Deus. bem um tempo. Você não sabe essas pessoas que acham que vai dar pra chegar em 15 minutos. Tá difícil esse Nunca negócio. chega. Tá difícil, vamos lá. Entendeu? Tem um problema. Assim, O telefone pra você ligar, ouvinte. O Gap. Diga. 35055000. WhatsApp também 35055000. youtube.com/portal Metro1 e sigam o Revelli nas redes sociais. No Instagram, @revele.metrópole. E na Galinha Gorda de hoje, um par de convites para Tô Voltando, show de Simone, sexta-feira na Concha Acústica. Pronto. Um par de convites para R$1,99. Esticou a temporada, então em agosto, mais uma temporada agora de Ricardo Castro. Sexta-feira no Teatro Módulo.
E um par de convites para Tiago Ventura, sessão extra, sábado, 17 horas, no Centro de Convenções. Rapaz, é impressionante, hein? Esse cara é impressionante. Você veja, ele tá fazendo a segunda sessão. Esses stand-upistas, quando estouram, ninguém segura. Lota concha acústica. É uma coisa impressionante. Via muito na Culpa do Cabral. Ele é maravilhoso. Né? Ele Muito bom, um muito bom. grande Estamos tentando artista, contato com ele. Né? Marlúcio, inclusive, vai trocar de carro. Tira o olho dele. Não, encontrei com Bora, papai, encontrei com ela na Sanave ontem. Já tá tudo engatilhado. Não, ela tava na Sanave. Você sabia que uma vez eu fui com o Alexandre ver um negócio de um carro, aí a mulher falou assim: olha, se você tocar esse sino, ele deu um conjunto de tapetes. Ela disse: eu não vou me expor. Eu falei: minha filha, se tiver 10 sinos e cada um você me der um brinde, eu toco os 10. Rapaz, o convite ao mico, né, rapaz? O convite ao mico é o laço de fita. Não, aí eu não vou, não. Quando amarra o laço de fita. E você aparece no Instagram da loja. Aí você tira a foto. No laço de fita? Aí não, é desgaste. É desgaste. Aí não tem condição, não. Bom, minha gente, vamos apresentar os nossos convidados de hoje, né? Grandes amigos, Mônica Veras, psicanalista e psicóloga, 43 anos de experiência. Então não tem mais justificativa pra nada. Não. Rende, né? Foi minha grande companheira aí do projeto Filosofando com Pizza, que até hoje o pessoal pede pra voltar, gesticule bem, me atrapalhe, viu, Cláudio? Né? Até hoje, assim, a gente pede pra voltar, uma grande amiga mesmo, uma figura incrível, e hoje trouxe o filho único, que eu adoro isso, né? Filho. O filho único é bem novela mexicana, né? Entendeu? É uma loucura. O filho único, Lucas de Ouro, também nosso grande amigo, né? Publicitário e músico, né? Diretor de criação, e que hoje está aqui como publicitário. Botei até uma camisa arrumadinha. Uma camisa arrumadinha, né? Já vem outro estilo, né? Valdir, sem administrar o tempo. O coque. Tá, entendeu? Queria mandar um abraço pro pessoal da Limpub. Muito obrigado aí. O caminhão do lixo, eu vim atrás, encaixei no caminhão do lixo atrás e aí, meu amigo, não tinha como passar. Cláudio. Fui esperando a cada coleta. Eles estão trabalhando, é isso mesmo. Cláudio, Um abraço Você pra acredita eles. nisso? Cláudio, o caminhão de lixo já encaixou em você? Não. E você já encaixou no caminhão de lixo? Mande um abraço mesmo pra eles, que eles estão trabalhando pra gente. Bacana. Um trabalho bacana, é a rua que é estreita, realmente. Na Muriçoca. Clássico do Vale da Vem cá, Muriçoca. quando é que você vai entender que podem acontecer imprevistos? Ai, mas hoje foi especial, hein? Vamos sair mais cedo, fofa? Não, ainda eu também sou assim às vezes. Não, mas choveu também, né? Tá chovendo, também, então causa. A cidade tá meio... aquela Não, coisa, tem né? momentos, agora, sabe o que é que eu tô usando muito o Waze? Tô usando muito assim, Band News, Metrópole. Eu fico ligado quando eu vou sair de casa, né? Pra poder já ver por onde vou. Hoje, por exemplo, a Vasco travou. O Waze que me Acabou. jogou nesse lugar, infelizmente. É, O Waze que me A jogou lá. Vasco tá toda louca porque eles fecharam alguns retornos e abriram novos que as Aí pessoas tá uma não sabem confusão, ainda. tá uma confusão horrorosa. Então você tem que ir. Bom, o tema de hoje me interessa profundamente, que eu me considero uma pessoa compulsiva. Somos dois. Novidade, né? É novidade, assim. Então, o tema de hoje me interessa muito. A clínica do excesso, as compulsões contemporâneas, né? Que é uma coisa que a gente fala muito. E eu queria ouvir do lado, né, da psicóloga e psicanalista e do lado do publicitário, porque você incentiva. Exato. Quer dizer, na verdade, eu acho que tem um pacto de família. Você incentiva a compulsão e ela trata do compulsivo depois. Aí você manda pra ela. É exatamente isso. Já tem um pacto Tá familiar. tudo certo. O faturamento estoura, né? Porque olha, minha mãe, tô lançando a campanha nova, vai ter compulsão adoidada. Aí Ganha nas duas pontas. já dá o cartão pra ela já vai cuidar das pessoas. Né? Já tem já vai rodando aí esse processo. Mônica, bem-vindo aqui ao Obrigada. Revele. Você esteve no Roda a primeira vez no Revele. Isso. Eu queria que você introduzisse um pouco esse tema, né? Que é um Então. tema tão contemporâneo. E é um tema que está sendo muito tratado pela psicanálise, né? Porque realmente a questão que está em pauta não é exatamente o objeto problemático, né? Chega um pouquinho mais perto. O Pode- objeto que é o problema. Tá. Aqui tá bom? Pronto. Mas a questão é a relação do sujeito, da pessoa, com o objeto, Tá. certo? Então não é o objeto que é negativo, que é ruim, mas é a relação do sujeito que é adoecida Tá. em relação aos objetos. Então nós temos duas espécies de pessoas hoje em dia no mundo, que é os compulsivos e os depressivos. Então são duas pontas, né? A depressão leva à compulsão e a compulsão provoca a depressão. Explique melhor. Dê exemplo. Então, é exatamente o que é a compulsão. A compulsão é uma energia psíquica direcionada para algo que a pessoa tem a impressão que aquela coisa a salva dela mesma. Perigo. Perigo. Porque não existe objeto que possa realmente tamponar o vazio do humano. Tá. Nós somos seres de vazio, não é? Ninguém é completo. Então,
quando a pessoa terceiriza a completude num objeto, ela fica dependente do objeto, certo? E essa dependência gera uma falsa felicidade, né? Aquela pessoa que come uma comida muito calórica e está muito feliz e aquilo ali faz esquecer os problemas. Ou depois de um dia extenuante, eu mereço minha pizza, sabe? Um prêmio. Eu mereço meu barril de chopp. Eu mereço. Então é como aquela se tivesse... torre, né? Rodízio de rodízio. Exatamente. Então a pessoa fez um sacrifício muito grande num trabalho extenuante, está exausto e merece um prêmio, né? Então isso gera um hábito. Todo final de dia come aquela coisa que faz mal, tá com estatose hepática, tá com gordura no fígado, mas tá comendo a sua picanha. Valdir não vai terminar o programa bem, sim. Eu tô percebendo. Eu tô murchando cada vez aqui. Valdir tá arrasado. Babi nem se fala, tá fingindo que não tá ouvindo nada. Siga. Guerreiro fica quieto, vá. Valdir Então, tá descendo. A grande questão que está em pauta, Fernanda, é o seguinte: todos nós temos o que a gente chama a dor do existir. Tá. Existir dói. Não é fácil existir, porque a vida é dinâmica, a vida não é o que a gente quer, é o que ela se apresenta, né? Então, há pessoas que conseguem lidar com isso de uma forma muito mais saudável, mas outras adoecem frente aos vícios, são chamados vícios e dependências, né? Então, por exemplo, alguém depende do quê? Depende de ir no shopping e estourar o cartão para se sentir um pouco melhor. Então, compra coisas até que nunca vai usar. Compra sacolas que ficam dentro do maleiro, deixa até na mala do carro. Porque é como se aquela compra que está atrás da vitrine acenasse para um milagre. Se eu tiver aquela bolsa, Babi. eu vou ser muito feliz. Certo? Babi é com sapato, uma loucura. Mais 300 pares. Então, termina um relacionamento e compra 5 pares. Pois é. Siga. Então, os objetos, veja bem, as compras não são ruins, mas o uso da compra na ordem do desejo é que é ruim. Tá. Entendeu? Por exemplo, a pessoa tem 5 pares de sapato daquela mesma forma. Compra um cesto que não precisa. Porque não é da ordem da necessidade. Mas é um imperativo de desejo, entende? É uma coisa como se a pessoa tivesse quase que uma fissura. Eu brinco às vezes, eu digo assim, vou no shopping nem que seja pra comprar uma caneta. Exato. Porque aí o lado virginiano ataca, né? Não gaste muito. Aí eu compro a caneta. Pronto, tô satisfeito. Não tô satisfeito. Compra a caneta, toma um café e vai embora. Pronto, entendeu? Mas o que eu falo não é exatamente as compras que a gente vai no shopping para se distrair e comprar alguma coisa. É aquela pessoa que, se não ficar no vermelho, a conta não sossega. É como se houvesse algo destrutivo. O problema da compulsão é o lado destrutivo da compulsão. Claro. Tá? Então a pessoa entra no cheque especial, a pessoa se endivida no cartão, compra uma coisa que não vai usar. Olha, tem uma cena interessante, uma pessoa que passou por uma vitrine e viu uma determinada bolsa. E aí ficou querendo, mas começou a musiquinha do shopping, estava na hora de fechar. No outro dia, numa angústia muito grande, chegou cedinho no shopping. Assim que o shopping abriu, ela foi lá para comprar a bolsa. Uma bolsa cara, caríssima. E que ela tinha uma igual em casa. Olha. E aí, quando a vendedora faz aquele ritual, né, de dar a sacola e ir até a porta com a pessoa para entregar a compra, e quando a maquininha do cartão fez o barulhinho, a bolsa já não tinha graça. A bolsa tinha graça quando ela estava na vitrine. Tá. Então, aquele elan da bolsa murchou. Aí a pessoa sai, é uma história verídica, a pessoa sai com esta sacola, né, o shopping abrindo, as pessoas ainda limpando, e entrega a primeira funcionária que encontra. Nossa. Ou seja, não preencheu o vazio. Não era da bolsa que ela precisava. E aí passou para ela dar... Era daquele impulso que dava. E aí uma você tem falsa... isso em todas, inclusive as pessoas podem dizer, mas você está falando de uma coisa. Não, todas as classes sociais têm esse tipo de relação. É humano, né? É humano. Eu conheço pessoas assim que ficam endividadas. E aí, Lucas, eu venho para você assim, né? Que esse é um círculo da publicidade, né? Sim. E que vem para o endividamento, e que vem para você ter que ter aquele objeto, você tem que ter aquele carro, você tem que ter aquela casa que você não precisa, né? Exatamente. Na verdade, a compra em si, eu enquanto publicitário não posso falar que comprar é ruim, né? O que é ruim é quando as pessoas começam a atribuir a esses objetos algo além, né, da ordem da necessidade,
e começam a criar relações que são relações tóxicas. No final das contas, aquela frase de menos objetos e mais objetivos é uma grande premissa. As pessoas, elas compram no piloto automático, a gente é impactado diariamente por diversas propagandas ou diversos conteúdos nas redes, e a gente fica meio que naquele estado de zumbi, assim, sem prestar atenção no que tá acontecendo. Porque a gente, às vezes, está buscando uma válvula de escape. Então, no final das contas, é uma questão pessoal, interna nossa. Como advogado do diabo, lhe digo assim, como é que você lida com o ético dentro disso, né? Sim. Porque você trabalha numa profissão que vai estimular isso. E completa a pergunta dizendo assim, quanto que se discute isso nas agências? Eu sou publicitário também, quanto se discute isso? Eu acho que são questões, na verdade, enquanto profissional, eu procuro estar buscando um certo alinhamento com os anunciantes que eu trabalho, né? Então, porque assim, enquanto publicitário eu tô vendendo ideias, objetos, pessoas, levantando bandeiras, serviços. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade com aquilo que a gente está propagando na mídia, né? Então, eu procuro estar alinhado com esse tipo de material que está na rua. Eu digo que o meu crivo é o meu status vovó no carro. Se eu estou andando no carro com minha avó e ela olha uma propaganda na rua que eu fiz, ela não se sente ofendida, ela não se sente agredida por aquilo, eu estou no caminho certo. Mas eu sei que essas são premissas pessoais. Né? Então, nem sempre acho que os profissionais de comunicação fazem esse tipo de reflexão, nem sempre os anunciantes fazem esse tipo de reflexão também, mas a gente já percebe no mercado algumas marcas fazendo um movimento de responsabilidade para o consumo excessivo. Então, embalagens menos impactantes para o meio ambiente, de alguma forma buscando reduzir ingredientes que são problemáticos para a nossa saúde, para que a gente consiga, de alguma forma, minimizar ou mitigar esses impactos numa sociedade como a nossa. Mas, sem dúvida, a gente é impactado diariamente com diversos apelos e gatilhos e ganchos que nos fazem acabar comprando coisas que a gente não precisa. E ainda mais, Lucas, assim, na era do algoritmo, esse dilema ético ficou muito mais visível, né? Assim, tá muito mais fácil identificar o que as pessoas querem. Exatamente, mas eu acredito também que tem algo muito libertador nos tempos atuais, que a gente tem mais, enquanto consumidor, a gente tem mais o poder de escolher o que a gente quer receber nas nossas redes, ser impactado por aquilo. A gente tem a gente tem um senso crítico mais desenvolvido. A gente também é impactado pelas propagandas e pela comunicação por diversas telas. Então a gente tem como checar se aquela informação é verdadeira, se aquele produto é bom. Antes eu ia na loja, acreditava piamente no que a vendedora estava me falando ali e levava para casa. Hoje em dia, se eu tô com você quiser, você pode fazer deixa eu ver aqui se isso presta. Exato, deixa eu ver os reviews que eles fizeram sobre esse produto. Ou então deixa eu ver se eu tenho um produto, esse mesmo produto com um valor mais barato. As avaliações. Exato. Isso que você falou é importante. Não se compra mais, principalmente eletrônico. Deixa eu ver se esse cara no YouTube avalia isso aqui legal. Agora, as empresas têm sido espertas e nomeado seus influencers. Vou lançar aqui a nova caixa de som, mas vai ter aqui influencer tal dizendo como é legal. Então você já tem que redobrar a vigilância, porque os próprios fabricantes já estão atentos. Exatamente. Enquanto publicitário e estudante de psicanálise, eu não vejo problema nenhum. Por exemplo, fui aluno aqui, né? Tem que aprender com minha mãe, né? Não vejo problema nenhum no cara que tá buscando um shampoo anti-caspa e compra o shampoo lá do Cristiano Ronaldo. Não tem problema nenhum. Agora tem um serviço de utilidade pública aqui que eu não posso deixar de passar. A gente, né, tem tentado cada vez mais dar, né, espaço para os ouvintes. E Jaime está aqui no chat do YouTube perguntando: boa tarde, galera do Revele. Minha irmã está aqui enchendo o saco para saber qual é o esmalte de Mônica Veras. O nome. Gente, é inacreditável. Ela quer saber o nome e a linha. Meu Deus do céu. Diga. Olha, Como é isso? Mônica vai dar o nome do esmalte. Influência de esmalte. Pois é, a pessoa tá lá, né, precisando dessa informação. Bom, eu posso dizer o seguinte: isso é o olhar, né? O olhar sobre o outro está dentro do nosso tema. Sim. Né? Então, dentro do nosso tema, porque alguém é capturado por algo no outro. É maravilhosa, né? Você vê, puxou, trouxe de volta. Então, eu não posso sair do tema, né? Então, por exemplo, todo psicanalista percebe que qualquer coisa tem um outro sentido. Então, essa dialética que a psicanálise traz é que é apaixonante. Claro. Nada é o que parece ser. Aí que é o perigo. Aí é que é o perigo. Então, gostar da cor do esmalte é uma identificação, assim como ele estava falando do shampoo do Cristiano Ronaldo. O problema não é comprar o shampoo anti-caspa, é querer ser o Cristiano Ronaldo. Exatamente.
Esse é o problema. E aí a frustração é inevitável. Eu brincava muito que a capa da Boa Forma gerou vários suicídios femininos. É verdade. Era cruel aquilo, hein? Não, porque primeiro tinha um Photoshop, segundo, outra coisa também tenebrosa. A mulher que engravidou e um mês depois posta uma foto com a barriga tanquinho. Pessoas geneticamente impossível, uma condição de vida totalmente diferente, né? Voltada, que volta e essas questões do imaginário, sabe, Fernando? É a questão da psicopatologia do imaginário. Nós estamos na era da imagem. A imagem adoece muito. A imagem adoece porque a pessoa se compara. Claro. Né? Se compara com aquilo que ela vê e que ela não atinge. Então, gera depressão. E é a depressão que gera compulsão, entendeu? Sim. Então, é um círculo vicioso que é como se a gente precisasse que cortar um círculo com uma tesoura e virar uma reta. Não é? Uma reta vira um círculo quando as duas pontas se juntam. E a reta tem início e fim. Então, que tesoura é essa? Como é que a gente corta esse círculo vicioso para transformá-lo num círculo virtuoso? Agora, essa questão já virou uma cultura, né? Já. Hoje já tem a cultura do consumo desenfreado, né? É uma coisa meio inerente e ao mesmo tempo que Lucas fala essa coisa de uma certa independência, eu acho que ao mesmo tempo o algoritmo traz uma velocidade que tira um pouco você do racional. Sim. Né? E você antigamente, você podia não ser impactado por um anúncio. Hoje, inevitavelmente, se você tem um celular, ele vai chegar. Você podia dizer, não vou ligar a televisão, não vou olhar para o outdoor. Esqueça. Hoje você abre o celular para falar, aparece. Pim! Então, aí às vezes isso chega de uma forma tão subliminar que você nem percebe que você está sendo impactado. Né? Então eu acho que dá uma faca de dois gumes, como a gente sempre fala, né? Tem um lado que facilita, mas por outro lado também, eu acho que vicia ainda mais. Né? Exato. Da mesma forma que o consumidor está ficando mais esperto com as ferramentas e os atrativos da propaganda, a comunicação ela vai se desenvolvendo com as novas plataformas, com as novas tecnologias, e a cada momento você precisa ter sempre aquela noção do tipo, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero, eu estou sendo levado para aquele movimento em massa, né? Fantástico. É aquela questão da ordem da necessidade, do desejo, e quando a gente deixa de ter os objetivos muito claros, a gente acaba inevitavelmente se atraindo aí, né? Se aproximando dos objetos. Lucas, eu acho assim, você como profissional, né, do mercado publicitário, por mais que as pessoas estejam com essas ferramentas aí à disposição de avaliações, de procurar reviews, de procurar ir no Reclame Aqui, ver se aquilo funciona mesmo, o mercado ainda está sempre um passo à frente, né? Sim, porque os profissionais estão sempre um passo à frente, assim, né? Eu acho que existe aí um movimento de aprendizado frequente e que nunca para, né? No final das contas, a gente sempre vai achar uma forma de apresentar os produtos da melhor maneira possível para o consumidor. Sim. Mas no final das contas, o cartão está na mão do consumidor. Achando que vai, né? Não, agora eu tô pronto. Então, aqui, assim, aí você sempre tem o poder da escolha. Alguém dá um jeito de impactar ele por outro caminho. Eu não brigo muito contra, não, mas eu sei que é um negócio complexo. Doutora Mônica, e a medida disso? Eu tava falando dessa questão de comparar, né? Você vê, aí o cara olhou para Cristiano Ronaldo, eu quero ser Cristiano Ronaldo. Realmente, existe aí uma distância grande, um abismo. Isso. Mas tem a medida do bom exemplo também, né? Sim, até onde? Quando é que ultrapassa a fronteira? Você diz assim, tá adoecendo. Eu acho que o que faz ultrapassar a fronteira é entrar numa zona de doana. O que é isso? Doana é o lugar da alfândega, né? Entre dois países tem uma doana, claro. Não é? Você não está nem num país nem no outro. Então você fica naquela zona da doana, zona aduaneira. Eu sempre digo que o psicanalista é um certo alfandegário, porque ele está entre o país da saúde e o país da doença. Tá? Então, onde algo vira doença? Onde algo vira doença? Exatamente nesta palavra, no excesso. Sim. O excesso é o nosso termômetro para saber se alguém é adicto, ou seja, escravo. A palavra adicto significa escravo do objeto, ou se o objeto está a serviço do sujeito. Porque nós precisamos de objetos. Mas quando eu me escravizo e não vivo na minha subjetividade sem aquilo, aí passou pela aduana e já está no outro país, está no país da doença. Não, é verdade. Entenderam? Então, essa metáfora mostra exatamente que o analista tem que ficar atento até quando aquilo é um sintoma ou aquilo é um funcionamento adequado do sujeito, porque nem tudo é doença. Não, claro. Às vezes tem pessoas que são pessoas que gostam de comprar mais, mas não significa que elas dependem daquilo para serem felizes.
Entende? Tem uma diferença. Tem um dado na compra que é genial, né? A eliminação do dinheiro e agora a eliminação do cartão, né? Você não tem um objeto concreto. Não. Então isso dá a sensação que você não está gastando. Né? É impressionante, né? Porque quando você pega, você vai pagar uma coisa, R$200, você verdura a cédula, dá um sofrimentozinho. Quando você passa o Pix... Já foi. O Pix, pra mim, um cartão é um passo a mais, né? Pra enlouquecer as pessoas, além do cartão. Isso. Né? Porque o Pix você não vê nada. Você só perde o dinheiro e acabou. Né? Então isso gera uma velocidade muito maior, né, do consumo. É muito rápido. Né? Às vezes na internet empurrou o Pix, né? Você nem botou o número do cartão, já foi. E a gente está sendo cada vez mais impactado com o que a gente chama dos call to actions, assim, são chamadas sempre imperativas do compre agora, arraste para cima, né? Saiba mais, é sempre algo que de alguma forma quer te tirar do seu caminho para te levar para alguma estratégia de venda, né? Às vezes a gente é impactado positivamente com isso, né? Tipo, às vezes você tá buscando um determinado produto e acha mais barato. E acha uma oportunidade. Inclusive, aparece pra você quiser saber mais sobre esse assunto, fique aí no intervalo que a gente já volta já. Pronto, nesse instante. Agora, peraí, não deixou gancho nenhum. O gancho é saber mais, saiba mais. Arrasta. O gancho saiba mais. Gancho fraquíssimo. Vamos, daqui a pouco a gente volta. Que gancho horroroso. Saiba mais. Babi tava desesperado ali, foi o gancho que veio. Pronto. Existem várias formas de ajudar a Ozide. Uma delas cabe no seu bolso. Com doações a partir de R$10 por mês, você vira um sócio protetor Ozide e ajuda a manter vivo o legado de solidariedade deixado por Irmã Dulce. Sócios protetores são pessoas físicas ou jurídicas que contribuem com uma quantia mensal para as obras sociais Irmã Dulce. Para se tornar um sócio protetor, basta acessar o site da Ozide, clicar na aba Doe Agora e, em seguida, na aba Seja um Sócio Protetor. Aí é só preencher o cadastro com seus dados e escolher a forma de pagamento, que pode ser boleto bancário ou débito em conta. E mais, com o seu cartão de sócio protetor, você ganha benefícios especiais nas empresas parceiras da Ozide. Confira a lista em nosso site. Seja você também um sócio protetor. E se você tivesse a chance de receber um especialista na sua empresa para analisar seus principais desafios e te indicar soluções? Com o Sebrae na sua empresa, você tem. É só solicitar uma consultoria presencial gratuita para receber uma visita de 1 hora que pode mudar o seu negócio. Confira as áreas da consultoria, as cidades participantes e solicite agora a visita do consultor em www.sebraeatende.com.br/na empresa. Todo mundo sabe que a ITS Brasil é a melhor internet e tem os melhores planos residenciais e empresariais. ITS Brasil é a internet para você e sua empresa. São diversos planos, todos com estabilidade, segurança e velocidade. ITS, líder em fornecimento de internet. Contrate itsbrasil.net ou ligue para 71 3402 0800. ITS Brasil, excelência em internet. Para seu purificador Everest, linha Soft, aceite apenas refil original com selo de conformidade do fabricante, mais reconhecido no Brasil. Entrega imediata e instalação cuidadosa totalmente grátis. Você encontra na VAC Águas, 3033-6503. Sinto uma vontade de sorrir pensando em você. Luiz Caldas apresenta show de Bossa Nova, dia 11 de agosto na Pupileira. Fenomenal, fenomenal, seu nome é Gal. Luiz Caldas cantando Bossa, 11 de agosto na Pupileira. Vendas de mesas Simpla e Pupileira. Realização cerimonial Rainha Leonor e Iris Produções. Informações 2203-9668. Os sonhos continuam vivos. Dessa vez, a Ótica Salvador inovou de vez. Na semana do Dia dos Avós, do dia 24 a 31 de julho, a idade do seu neto é o seu desconto. Isso mesmo, a idade do seu neto é o seu desconto, então não perca tempo.
Tenha um Dia dos Avós perfeito na Ótica Salvador, com descontos incríveis. Entre em contato conosco pelo Instagram, @Ótica Salvador, ou pelo WhatsApp 99911-0756. Semana dos Avós na Ótica Salvador. Nossa herança é a sua alegria. Dica odontológica da clínica Doutora Silvânia Rocha. A consulta preventiva na criança deve acontecer no mínimo 2 vezes por ano, com intervalo de 6 meses entre elas. Em alguns casos, como por exemplo, risco elevado de cárie, doenças periodontais e uso de aparelhos ortodônticos, essas consultas podem acontecer mais vezes no ano e no menor intervalo de tempo entre elas. É o odontopediatra que avaliará individualmente a necessidade de um retorno precoce para acompanhamento. Eu sou a Aline Sauser, odontopediatra. Responsável técnico Doutora Silvânia Rocha. CROBA 14011. WhatsApp 71996109442. A rádio da cidade, Metrópole FM. Peraí, voltando aqui ao nosso Revele, hoje nós temos aqui um papo maravilhoso com Mônica Veras, psicanalista e psicóloga, né? Lucas de Ouro, publicitário, né? E músico. Né? Hoje é publicitário, falando, né, das compulsões contemporâneas, essa coisa do excesso, né? Tudo muito. Valdir deixou um gancho fraquíssimo. Horrível, sabe mais, então agora vamos você tem dois leitores. Você tem dois leitores aí com coisas interessantes. Muito Falei. bom. Assim, o primeiro Oliveira pergunta, doutora, uma vez que tem um impulso, como vencer essa questão do impulso? Na realidade, não existe uma fórmula para vencer um impulso. Né? A primeira coisa é a pessoa se perguntar por quê? Por que que eu estou sentindo isso? É uma autorreflexão. Por que que eu estou com essa vontade tão grande de fazer tal coisa? Então, se não houver um poder reflexivo no próprio sujeito, né, o analista não tem uma fórmula mágica, porque a gente supõe algo ao analista que ele sabe sobre a gente, mas quem sabe sobre a gente somos nós mesmos. Então, o analista é um lugar de suposição de saber. Entenderam? O analista não tem respostas. Porque as respostas não estão no analista. Ele vai provocar. Ele vai provocar, ele vai levantar fios condutores para o sujeito se conectar com o desejo dele. Ou seja, o analista tem a ferramenta que é a psicanálise, mas não tem este saber. Porque quem tem esse saber como mestre é a medicina. Claro. Eu não iria para um gastro se eu não soubesse que ele sabe tudo sobre o meu estômago. Aí tem um saber real. Mas em relação ao meu paciente, não. Quem sabe dele é ele. Eu ajudo a ele a se conhecer e a valorizar o que ele sabe sobre ele. É outra coisa. Então a pessoa pode... a pessoa pode, fazendo uma autorreflexão, porque é que eu estou impulsivo em relação a tal coisa, fazer links com coisas que aconteceram, começar a se observar mais. Porque se analisar é exatamente se observar, como se estivesse do lado de fora olhando a você próprio. Qualquer um pode fazer isso. Não, agora, alguns precisam da escuta de um outro, do analista, que o analista ajude a ele fazer esse trabalho de autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, desde Sócrates, né? Que a gente tem que se perguntar. E por isso que as compulsões, elas, como o Lucas usou uma terminologia, um zumbi. Uma pessoa que acorda de madrugada e ataca a geladeira, né? Pela compulsão à comida, come desenfreadamente, de manhã nem lembra que levantou, como se estivesse hipnotizado. Realmente é um estado de excesso... Avançado, com certeza. E de manhã só sabe que aquele pudim acabou, porque olha, será que foi eu que comi? Não tem memória. Não existe memória do surto compulsivo da comida, como não tem memória no alcoolismo. Impressionante isso. O alcoolista, ele faz uma bebedeira horrorosa, faz coisas vexatórias, no outro dia não lembra de nada. O compulsivo à comida, que acorda de madrugada, pode não lembrar do que é que comeu. Agora é seletiva. É uma coisa impressionante. Então, aí sim, o excesso, a comida, que não é um objeto tóxico, porque a gente precisa de comer para viver. Claro. Mas se o sujeito vive para comer, aí é droga. Eu tenho esse problema. Aí é droga. Em alguns momentos. Aquele limite do... Vivendo para comer. Aquele limite do socialmente aceito, né? Tudo que é socialmente aceito é mais perigoso, assim. Você frequenta uma fronteira. Não é vende no supermercado, vende no restaurante. Cocaína tem os pontos de distribuição. A comida está em qualquer lugar. É?
E o sujeito tem que se... E a bebida está incentivada o tempo todo. Aí vem a relação com a publicidade também, né? Essa integração. Um objeto... Hollywood passou anos divulgando anúncios com esportes. Saúde, fumando. Saúde, cigarro, que é o sucesso. Eu queria falar também de um objeto compulsivo que está muito em voga entre os jovens, que são as intoxicações eletrônicas. Isso é muito bom. Isso é muito sério. Galera que fuma pendrive. Então, o jovem que não quer mais ir para a escola, que não se interessa pelo saber formal, porque está capturado pelo jogo de computador, né? E joga com pessoas do mundo inteiro e cria avatares. Esses avatares para o jovem é uma coisa incrível. Por exemplo, uma garota que é baixinha, que tem acne, ela faz um avatar de uma personagem incrível, linda, e ela é aquela personagem que vai ter um second life, vai ter uma segunda vida. Então, é um momento de extremo prazer na vida, tá agindo como aquela pessoa naquele determinado jogo e sendo paquerada pelo mundo todo por milhares de meninos em vários países. Então, quando ela volta para a realidade pessoal, que ela não é aquilo causa um sofrimento. Então a tecnologia usada dessa forma, ela intoxica, né? E hoje em dia tem estudos aprofundados sobre, vamos dizer assim, o não uso de células cerebrais que o sujeito abdica de usar porque está intoxicado eletronicamente. Existe já em alguns países do Oriente já tratamentos assim que a pessoa vai para o consultório e fica meia hora sem o celular, no segundo dia 1 hora. Desintoxicação. Né? Desintoxicação. Por exemplo, eu já fui visitar amigos, fui visitar um amigo meu que o irmão dele só apareceu na sala puxado pelo pai, totalmente descabelado, entendeu? Porque estava dentro do quarto o dia inteiro no computador e veio, falou com as pessoas e voltou. Se alimenta lá, faz tudo lá, né? É o Second Life mesmo, né? Um negócio. É uma segunda vida. E eu acho que a gente, como analista, às vezes tendo pessoas que têm uma adicção aos jogos de internet, né? Você trabalha muito com jovens, né? Então você deve estar vivendo adolescente. Adolescente. Eu tenho alguns adolescentes ainda na clínica. Tenho criança que eu tenho poucas crianças, mas adolescente eu já atendi muito. Eu passei muitos anos sendo psicanalista de adolescentes. E tem um jeito. Engraçado que um dia eu estava atendendo um adolescente, né? Que falando mal da avó, que é uma velha, que é uma chata, e eu descobri que a avó era 10 anos mais nova do que eu. E aí foi fantástico, porque eu fiquei pensando, ela não me via com a minha idade. Ela me via um pouco mais velha que a mãe. Na realidade, a avó podia ser até uma irmã mais nova minha. Entende? Então, é como o sujeito vê o analista, né? E adolescente, ele é muito incrível, porque ele tem a capacidade de ressignificar as coisas rápido. Sim. Entende? Então ele tá com a memória e a parte subjetiva muito rica, né, muito nova ainda. Então ele entende as coisas fácil. As intervenções fazem, como é que eu posso dizer? Fazem efeito quando na relação com o analista, ele vê o analista como um adulto, mas é um adulto brother. Aí vai. Entendeu? É aquele adulto que entende as coisas que os outros adultos não entendem nele. Sim. E é fantástico isso, porque você veja, até se desintoxicar de um jogo eletrônico é possível por essa relação de transferência que ele faz com aquele adulto que entende uma coisa que a mãe só faz brigar com ele ou com ela porque ela tá jogando ou porque ela não sai do celular. Uma curiosidade. Então, entender desse outro lado é muito rico. Falando dessa questão do contemporâneo, Lucas, eu queria lhe ouvir sobre o comercial famoso da Kombi. Né? E essa questão da inteligência artificial, né? Na publicidade, né? Como é que você está vendo essa possibilidade de resgatar, assim, né? Se ferrou. Não, acho que outro programa vai virar esse é um que veio para essa coisa do computador. Esse é um assunto riquíssimo de debates. Eu acho que tudo a gente pode enxergar por dois prismas. Tá? Sem dúvida, a inteligência artificial vem para facilitar muita coisa. Se a gente for pensar nas profissões, várias profissões vão ser beneficiadas pelo uso da inteligência artificial, né? Muitos trabalhos repetitivos que a gente tem que fazer no nosso cotidiano vão ser facilitados através disso. Mas agora a gente tem uma ferramenta poderosíssima que bebe numa fonte de conhecimento gigantesca e que talvez nós, enquanto humanos, não tenhamos tempo, nem energia, nem interesse de fazer essa pesquisa toda, e a gente se coloca numa posição delicada, porque é uma fonte muito poderosa e que, em algumas situações, pode, inclusive, substituir algumas profissões. Nesse caso específico da propaganda, eu acho que foi incrível a possibilidade da gente conseguir apresentar a imagem de alguém por inteligência artificial,
Mas o que eu achei mais rico disso tudo foi a quantidade de debate que a gente teve sobre essas novas ferramentas. Então, por exemplo, Madonna, ela já colocou no atestado dela lá que ela depois que ela morreu, ela não quer que a imagem dela seja usada para nada disso. Era um tipo de discussão que a gente não tinha antes da inteligência artificial sendo utilizada dessa forma. Então, a gente, na medida que a tecnologia vai evoluindo, e a gente também precisa ir evoluindo junto com a tecnologia, mas eu acho que tudo pode ser enxergado sempre com um prisma de algo positivo que vai nos ajudar a viver melhor. Sim. Ou negativo. Eu tenho amigos que são redatores publicitários que ficam assim, meu Deus, o chat GPT vai tirar minha profissão. É verdade. Eu falo, nossa, é que gera texto, né? Exato, gera informação. texto. Mas se é um redator criativo, eu acho que ainda temos um diferencial muito marcante que não vai ser tão facilmente substituído quanto uma inteligência que escreve textos com base em outros textos, muitas vezes são conteúdos repetidos. Sim. Então a gente ainda tem o diferencial do humano. E no final das contas, a publicidade boa mesmo é aquela que traz emoções. E eu acredito que a gente tem algo na nossa criatividade, na nossa alma. Falando aqui um pouquinho com minha mãe, né? O Freud já dizia, né, que as ideias são a junção de inputs externos com as nossas emoções. Então as ideias que eu, Lucas, tenho, elas vêm das minhas vivências individuais com as minhas emoções pessoais. Então isso é algo que é um fator de diferenciação competitiva para outras pessoas que têm outras vivências e que têm outras emoções, mas também para aparelhos que não têm nada disso. Então, é importante lembrar que a inteligência artificial ela é alimentada a partir de conteúdos que partem das pessoas. É um banco de dados constantemente alimentado, né? Na realidade, até na minha área, houve uma polêmica de que será que no futuro não vai precisar mais de um analista? O chat GPT tem um analista. O chat GPT tem já um analista, uma pessoa, um terapeuta. E aí eu me dou conta da seguinte questão. É a inteligência artificial, mas não há a criatividade artificial. Não há o psiquismo artificial. Tá. Então, enquanto não houver isso, né, o psiquismo artificial, ou seja, o depositário da nossa alma artificialmente, não tem problema. O chat GPT está para ajudar, né? Exato. Porque não se conseguiu ainda fazer, porque é tão singular o psiquismo que seria impossível um psiquismo que respondesse a todos. Entenderam? É porque o perigo é que cai numa superficialidade. Isso. Que Exato. muitas vezes pode levar a pessoa também a resultados muito ruins. Exatamente. Porque assim, é uma coisa, quando você vai no Google, por exemplo, hoje, Dr. Google, que se usa muito, né? Brinca muito com isso, né? Se brinca muito. Vou no Dr. Google, você pega um medicamento e você faz uso desse medicamento e você pode se dar mal, porque não é a mesma coisa que o médico, por mais Exatamente. que... Mas sabe o que acontece também? Acho que à medida que o tempo passar e público e pessoas que usam começarem a se familiarizar com as ferramentas, vai ficar mais fácil identificar o que é um texto, um conteúdo produzido por inteligência artificial e o que tem a mão humana ali. Exatamente. Outro dia um amigo meu veio me falar assim, eu não entendo nada de direito, mas eu vou escrever um texto, pedir para que escreva um texto sobre uma área jurídica e vou pedir para escrever uma palestra. Então eu estou apto para fazer uma palestra. Falei, realmente, você pode até ter os slides prontos com conteúdo ali. Mas na primeira pergunta que te fizerem, você vai ser desmascarado. Exatamente. O clássico exemplo do apresentador de TV que sabe ler um teleprompter lindamente. Bota no ao vivo sem nada para ler. Como é que ele se vira? Como é que ele resolve? Isso é humano, né? Valdir, comentários aí. Primeiro, assim, dizer que a quantidade de elogios que tem aqui. Olha, doutora Mônica, nossa, aquilo. A gente nunca recebeu tanto elogio. São todos encantados aqui. Virgínia Abreu. Mais Saraiva, tanta gente aqui, Fátima Simões, todo mundo. Mais Saraiva falou. Mas Saraiva, que ótima pauta. E Virgínia falou que a senhora é a referência de vida dela aqui. Né? Eu nunca vi receber tanta mensagem. Valdir, tem um comentário aqui de Marcelo Denezenskis. Boa tarde, parabéns pela pauta de hoje. A saúde mental individual e coletiva é assunto sério. É necessário que empresários e publicitários tomem consciência do papel que desempenham. É o que a gente está vendo aqui. Eu vou entregar até Jeff. Da nossa operação, né, do YouTube, ele botou a pauta hoje tá filé. Não, é engraçado como você percebe que alguns assuntos, né, mexem muito com as pessoas. Todo mundo de alguma forma pensa sobre isso. Cássia Sampaio falando sobre a falta de autoestima, né? Como essa falta de autoestima também provoca essa coisa da compulsão, né? Na realidade, engraçado que a autoestima, todo mundo pensa que é uma coisa que a gente tem e nasce com ela. A autoestima é construída de fora para dentro. Tá.
Ou seja, é a palavra do outro, o olhar do outro sobre você, quando você é pequeno, que faz você achar que você é daquele jeito, não é? Então, as coisas que você ouviu, porque nós somos seres de palavra, né? Então, se diz para uma criança que ela faz tudo errado, né? Uma autoridade, que é um pai, diz você só faz coisas erradas, você não é legal, você isso... Como é que essa criança vai ter uma boa autoconfiança? E da mesma forma, a pressão dos pais para dizer, não, ele vai ser o melhor da turma, também ele vai ser o... Né? Então, essas a expectativa, há palavras que salvam e palavras que adoecem. Né? Então, a autoestima é construída de fora para dentro. Então, não é uma coisa que se compra, entende? E que tem que se ficar pensando. Uma vez perguntaram a um psicanalista, né, qual era a melhor forma, que melhor trabalho, que leitura, que curso os pais poderiam fazer para educar bem uma criança. Se haveria uma escola para pais. E aí o analista responde, não existe. Porque o caminho para educar bem um filho é o autoconhecimento. Um pai que se conhece, que se trabalha, que se reconhece com suas dificuldades, suas vulnerabilidades, ele será um excelente pai. Não tem saber para educar. Tem alguém que está tratado por ele mesmo. Entendeu? Sem dúvida alguma. Fantástico. E também a terceirização da educação é assunto que não acaba mais. Na verdade, que aí vai passando, né, por vários temas. A gente queria agradecer muito, estamos chegando ao final aqui do programa, né? Vamos achar outros temas para trazer a dupla. Não, tem muita coisa. Você está falando sobre o workaholic aqui. Eu sou doente, eu trabalho muito, sou escravo do trabalho, Rogério. E aí já entraram aqui em autoestima, em workaholic. Tem a compulsão pelo trabalho, né? Tem, mas eu acho que é uma diferença entre o workaholic e o workalover. Sim. Aquele que é apaixonado pelo que faz e trabalha porque é apaixonado. O workaholic está na ordem da necessidade. Aquilo é imperioso. E o workalover está na ordem do desejo. É prazer. Isso acabou com tudo comigo hoje. Já perdi. Eu tenho que descobrir que eu sou vai passar o resto Você é workalover. Você é workalover. Você é workalover. Você ama. Não, eu tenho... A minha médica, a doutora Maria, é lover. Total. Lover. Ela chega em casa e continua atendendo os pacientes. Ninguém perturba guerreiro hoje de tarde, que a reflexão vai ser a tarde toda. Vai uma sessão de análise. Eu quero aproveitar aqui, Valdir, Guerreiro, Zeca, para agradecer essa oportunidade de estar aqui do lado de minha mãe, que é a minha grande referência profissional. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, você fala tão bem, Lucas. Eu falo, você não viu as palestras de minha mãe ainda. E eu digo que eu sou publicitário, mas ela que faz o meu marketing pessoal, porque todo lugar que eu vou, falam assim, você é filho de Mônica, então as portas vão se abrindo para mim. Maravilha. Então eu quero agradecer por essa oportunidade de fazer esse match entre os conteúdos, né? Eu costumo dizer que meu pai é geólogo, ele entende de pedras, minha mãe psicóloga de pessoas e eu tô no ramo das ideias, trabalhando com publicidade. Mas no final das contas, a gente tem as interseções aí. Claro, sempre. E que bom que a gente tá aqui batendo esse papo com vocês. Ninguém é filho de Mônica impunemente. Agora pega a guitarra e toca jamais. Pois é, Babi Galinha Gorda. Quem ganhou? O par de Tô Voltando, show de Simone, na Concha Acústica, sexta-feira. Eneida Barbosa. Todo mundo querendo. Par de 1,99, com o ator Ricardo Castro, sexta no Teatro Módulo, Camila Rodrigues. E um par para Thiago Ventura, sessão extra, sábado 17, no Centro de Convenções, Fabiano Lima. Deixa eu fazer um convite aqui importante. Amanhã, às 9 da manhã, lá no Teatro Gregório de Matos, a gente vai estar lançando todos os editais do ano. Paulo Gustavo, Prefeitura. Então você que trabalha na área cultural, você que trabalha na área de entretenimento, produtor, artista, vá lá amanhã a partir das 9 da manhã, que vai estar tudo sendo divulgado. Né? A primeira cidade do Nordeste, né, que vai lançar os editais, é a segunda do Brasil. Então apareçam lá, que vem muita coisa boa aí, né, para você se organizar a tempo, né, e partir para os seus projetos, né, para poder viabilizar os seus projetos. Vamos trabalhar. Valdir só agora aporte direto. Rapaz, não é besteira. O Moneyholic. Pois é, minha gente, amanhã a gente tá de volta, Medrado já está aí. Eu queria só dar uma palavrinha rápida de agradecimento também, porque assim como ele achou maravilha ficar com a minha presença, eu também estou extremamente feliz e orgulhosa dele. Ah, tá demais isso aqui. O melhor episódio do Caso de Família não teve. Quando voltar, tem que voltar estremecido. Freud explica. O próximo programa é o momento que os dois estão estremecidos. A pessoa está estremecida. Cláudio Louco tocando tema, né? Parecendo aquele Jornal da Manhã, que tem aquele tema que não vai acabar, né? Pronto, minha gente. Amanhã a gente tá de volta. Obrigado. Tchau. Revele. Oferecimento Cerimonial Rainha Leonor. Na Pupileira, a melhor experiência para o seu evento.
Você sabia que faz mais ou menos 300 anos que o café é a bebida